E aí, pessoal? Tudo jóia com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho de química. Na verdade, nós vamos falar um pouquinho de físico-química. Como não vai dar tempo de a gente ver toda a físico-química neste momento, nós vamos estudar uma parte muito interessante da físico-química que cai em tudo quanto é concurso, em tudo quanto é vestibular e tem aparecido bastante no Enem. Nós vamos falar de eletroquímica. O desenho já tinha te levado a entender o que eu ia falar, né? Nós vamos falar um pouquinho de eletroquímica hoje, é um assunto razoavelmente extenso, mas a gente vai tentar fazer você entender o que é eletroquímica, revisar um pouquinho o que é eletroquímica, ok? Vamos lá? Então, nós vamos dividir em 4 tópicos. No primeiro nós vamos falar dos princípios da eletroquímica. Depois nós vamos falar numa pilha, a pilha de Daniel. Depois nós vamos falar de eletrólise e depois a gente vai ensinar a fazer alguns cálculos com a eletrólise, ok? Então vamos lá? Muito bem. Primeiro princípio que a gente tem que entender é o conceito do que significa oxidar e o que significa reduzir. Bom, oxidar vem da palavra oxigênio, né? Os elementos, as matérias, o ferro principalmente, ele reage com o oxigênio do ar. Né? Então, vinha da palavra oxidar, reagir com o oxigênio do ar. E oxidar significa o quê, na verdade? Hoje a gente usa oxidar como doar elétrons. Então, por exemplo, há uma reação de oxidação ali. O cobre metálico, né? Cuprum do latim, por isso Cu, ele vira cobre 2+, e joga fora 2 elétrons. Isso é uma oxidação, tá certo? Se o cobre oxidou a cobre 2+, ele faz algum outro elemento reduzir. Por isso, quem se oxida, a gente diz que é o agente que faz outro reduzir. A gente vai chamar de agente redutor. Esse vocabulário vai ser muito importante para a gente daqui a pouquinho. E aí a palavra reduzir, o que significa? Reduzir significa ganhar elétron, reduzir a sua carga ficar menor. Então, reduzir é receber elétrons. Então, por exemplo, a mesma reação de cima, no sentido que ela está, é a oxidação. Se eu inverter a reação, eu vou ter uma redução. Então, o cobre 2+, pega 2 elétrons e vira cobre, que eu posso até colocar um zerinho ali e chamar de cobre 0, tá certo? Ou cobre metálico. Se o cobre, nesse caso, cobre 2+, ele está reduzindo, ele está fazendo alguém oxidar, está pegando esse elétron de alguém que está oxidando. Então, ele é o agente que faz alguém oxidar. Então, o cobre, neste segundo caso, ele é o agente oxidante. Ficou claro? Ficou dúvida? Se ficou com dúvida, volta o vídeo e assiste de novo. Tá certo? Então, como é que é? Oxidar é doar elétron. Quem oxida é o agente redutor. O que é reduzir é receber elétrons, é ganhar elétrons. Quem reduz é o agente oxidante. Ok? Tranquilo até aí? Então, esses conceitos são os 2 conceitos principais que a gente tem que entender. Muito bom. Agora acompanhe comigo, eu vou passar para você aqui uma fila, né? Uma tabela de potencial padrão. Nesse caso, é um potencial padrão de redução. Se você olhar ali, tem o metal magnésio. A sua equação da semi-reação de redução, semi-reação quer dizer a reação que ele está, metade da reação de uma pilha, né? A gente diz que é a reação de redução. Então, olha só, o magnésio 2+, pega 2 elétrons, vira magnésio 0. O potencial padrão que ele tem, então, todo elemento tem um potencial medido em relação ao hidrogênio. Todo elemento, ele tem um potencial. Observe aí, por exemplo, que o magnésio é menos 2,38 volts. Se eu olhar a prata lá embaixo dessa filinha, você vai ver que a prata, para reduzir, ela ganha 1 elétron e o potencial dela é mais 0,80 volts. Aí eu poderia oferecer para você a mesma tabela com a reação ao contrário. Né? Então, por exemplo, eu podia oferecer a reação de oxidação. Aí seria potencial padrão de oxidação. O valor é o mesmo, só troca o sinal. Tá bom? Então, para você não confundir, podia ter dado uma reação de oxidação. Aí o potencial seria o mesmo que você está vendo ali, só que com o sinal trocado. Bom, observe nessa tabelinha aí que tem um cara que tem maior potencial de redução e tem um outro que tem menor potencial de redução. Vamos usar os extremos para a gente comparar? O magnésio, menos 2,38 volts. A prata, mais 0,80 volts. Bom, você falou para o professor, se eu tiver esses 2 metais juntos, quem vai oxidar, quem vai reduzir? Ora, se você
fosse um jogador de futebol e você tivesse mais potencial no ataque, provavelmente você seria o atacante. Se você tivesse mais potencial na defesa, você seria o zagueiro. Ótimo. Neste caso, pensa comigo. Se o magnésio tem menor potencial de redução e a prata tem maior potencial de redução, o que vai acontecer com a prata? Ela vai reduzir se tiver em contato com o magnésio. E o que vai acontecer com o magnésio? Se ele não vai reduzir, ele vai oxidar, se ele tiver em contato com a prata. Entendeu a jogada? Observe então que quando eu tenho maior potencial de redução, eu reduzo. Se eu tenho menor potencial de redução, eu oxido. Se eu tivesse dado uma tabela de potencial de oxidação, o maior potencial de oxidação, oxida. O menor potencial de oxidação, reduz. Ok? Ficou claro agora? Muito bom. Joinha. Se você entendeu como é que funciona essa tabelinha, nós podemos passar então para a próxima fase. Que próxima fase é essa, Robson? Você está vendo aí? Eu peguei uma plaquinha de zinco, tá vendo? A zinco está em azul. E essa plaquinha de zinco ela está mergulhada numa solução de sulfato de cobre. O que tem na solução de sulfato de cobre, Robson? Nós temos os íons positivos, cátions, cobre 2+, e nós temos os ânions sulfato, SO4 2-, tá? E o que vai acontecer quando eu mergulhar o zinco junto com o cobre? Vamos voltar à nossa tabelinha? Olha lá. Zinco, potencial de redução menos 0,76. Cobre, potencial de redução mais 0,34. Ou seja, o cobre é aquele que vai reduzir, porque ele tem maior potencial de redução do que o zinco. Muito bem, então vamos lá, volta aqui. O que vai acontecer com esse cobre 2+ aí? Muito bem. O zinco vai jogar elétron fora, ele vai oxidar, o zinco vai virar, ele tem tendência de oxidar, porque tem menor potencial de redução, então ele vai virar zinco 2+ mais 2 elétrons. Olha lá a equação. E aí você vai me perguntar, Robson, mas para onde vai esses 2 elétrons? Esses 2 elétrons vão para o cobre. O cobre captura aqueles 2 elétrons que estão saindo do zinco e vira cobre 0. Observe o seguinte, o zinco, olha lá, quando o zinco vira zinco 2+ e joga fora 2 elétrons, ele cai na solução. Ó. Olha lá na solução, apareceu um zinco 2+ agora, que jogou o elétron fora. Quem é que capturou esse elétron? O cobre capturou 2 elétrons e virou cobre 0. E onde que esse cobre metálico, esse cobre 0 foi? Você vai falar, onde foi, professor? Estou na dúvida. Ele vai aqui, ó, tá vendo? Ó, ele fica em torno da plaquinha de zinco. Ele vai se acumulando no entorno da plaquinha de zinco. Tá vendo? O que tem ali em torno da plaquinha de zinco? Cobre 0. Então, quando essa reação acontece, o zinco do elétron cai para a solução como zinco 2+, e o cobre 2+, que captura os elétrons, ele vira cobre 0 e gruda na plaquinha. A solução de cobre 2+, vai ficando com zinco 2+, né? E a plaquinha, que era só de zinco, vai acumulando o cobre. Muito bom. Só, Robson, e qual é a reação global disso? Porque eu tenho a reação de oxidação, escrevi para você a reação de redução. Olha a reação global como é que é. O zinco 0 mais o cobre 2+, o zinco dá elétron por cobre, e o zinco fica 2+ e o cobre fica 0. Ou seja, o zinco metálico mais cobre 2+, vira zinco 2+ mais cobre metálico. Entendeu o que aconteceu? Observe, ainda não é uma pilha. Por que ainda não é uma pilha? Eu só estou mostrando para você que há troca de elétrons entre metais de diferentes potenciais de redução. Para que haja corrente elétrica, eu preciso fazer esse elétron passar por um circuito externo. Para passar por um circuito externo, nós precisamos montar de uma outra forma esse esqueminha. Vamos ver como é que é essa forma? Está aqui. O que é que eu faço? Observe. De um lado eu tenho uma placa, do outro eu tenho uma placa. De um lado eu tenho uma solução, de outro lado eu tenho outra solução, tá certo? Depois eu tenho uma coisa que liga essas duas soluções, a gente vai dar o nome daqui a pouco, e tem um fio que transporta o elétron de um lado para o outro. E isso vai gerar corrente elétrica para que a gente utilize nos nossos equipamentos diariamente, ok? Vamos olhar então como é que funciona? Primeiro, essa placa na solução roxa eu vou chamar de placa de zinco, tá bom? Na solução tem que ter zinco 2+,
Olha que legal, zinco 2+. Se tem zinco 2+, do outro lado eu vou colocar quem? O cobre, ó. Mesmo zinco e cobre, ok? Cobre está ali na soluçãozinha verde, que é a solução de cobre 2+. Muito bom. Junto com o cátion, o zinco 2+, eu vou ter um ânion, que é o SO4. O mesmo ânion que eu vou usar do lado do cobre 2+ lá, ok? Tranquilo até aí? Ótimo. Então, eu tenho zinco de um lado, cobre do outro, tá bom? Zinco 2+ na solução de um lado, zinco, cobre 2+ na solução do outro. E a SO4, que é o ânion dos dois lados. Muito bem. Não precisava ser o SO4, tá, gente? Esse aqui é um exemplo. Essa é a pilha de Daniel. Por isso, a gente está fazendo do mesmo jeito que o Daniel fez. Muito bem. O cara que descobriu essa pilha aí. E, aliás, você sabe por que chama pilha? Antigamente, quando se montava uma pilha, você pegava algodão molhado em ácido e alguns metais e colocava um em cima do outro, um em cima do outro, de forma esférica, fazia uma torre de material. Ou seja, fazia uma pilha. Por isso que o nome ficou pilha, tá certo? Porque realmente antigamente fazia uma pilha para construir o material. Mas vamos voltar aqui ao nosso exemplo da pilha de Daniel. Observe que o zinco, que a gente acabou de ver, ele doa o elétron, ele vai oxidar. Então o elétron sai do zinco, ó, passeia pelo fio, passando por uma lâmpada, um voltímetro ou um amperímetro aqui, sai daqui, se transfere para o cobre. Né? O zinco doa o elétron e se transfere para o cobre. Muito bem. Aí você vai me perguntar, ô Robson, se o elétron está indo para lá e o zinco está doando elétron, o zinco está virando o zinco 2+ e está aumentando a concentração dessa solução. Ó. O zinco doa elétron, quando ele doa elétron, vira zinco 2+ e cai na solução. Essa solução vai ficando mais concentrada do que ela era antes. Ah, é, professor? É. E essa placa aqui, ó, tá vendo essa placa que você está aqui, ó? Ela vai caindo, desfazendo e caindo na solução. Então, ela vai diminuindo o tamanho dela, olha lá. Ela vai corroendo, porque o que era zinco 0 está virando zinco 2+ e caindo na solução. Olha, professor, que legal. Daí o elétron chega lá do outro lado. Aonde que ele chega, professor? Ele passa pelo fio, chega aqui, ó. Chega aqui na superfície, ele encontra um cobre 2+ na solução. Ele se junta ao cobre 2+, vira cobre 0 e gruda nessa placa de cobre aqui, ó. Vai aumentando o tamanho dessa placa de cobre. Agora, observe o seguinte. Como o cobre 2+ que estava nessa solução está grudando, está ganhando elétron, está grudando nessa plaquinha agora, o que está acontecendo? Essa solução vai ficando mais diluída, ou seja, menos concentrada. Nossa, quanta coisa, né, professor? A pilha não é difícil, mas a pilha ela tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo que a gente tem que ir analisando com bastante calma para entender com bastante clareza. Até aqui você entendeu? Se não entendeu, volta, assiste de novo, tá certo? Se entendeu, continua. Ora, aí, se o elétron está saindo deste lado aqui e está indo para o lado de cá, isso significa que esse é o polo negativo, né? Então, a corrente elétrica ela é sempre do polo positivo, que é esse aqui onde o elétron chega, para o polo negativo, ou seja, a corrente elétrica é sempre contra o fluxo de elétrons, lembre-se disso. Corrente elétrica é o contrário do fluxo de elétrons. Por isso, a corrente elétrica sai do cobre e vai para o zinco. O fluxo de elétrons sai do zinco, preste atenção, e vai até o cobre 2+, que é o cobre 2+ que captura o elétron, ok? Tome muito cuidado para saber de onde a onde vai, né? Tem gente que confunde. O elétron sai de quem? Do zinco 0. Passeia pelo fio e chega até onde? Chega até o cobre 2+ da solução que gruda na placa. E a corrente elétrica? A corrente elétrica a gente não analisa só de placa a placa. Então, a corrente elétrica é do cátodo, né, da placa positiva, até o anodo, a placa negativa. Tá? Então, é o contrário do fluxo de elétrons. Mas não chega, não sai da solução, ele vai de placa para placa. Combinado? Ficou ligeiro quanto a isso? Muito bem. Ora, que elementos nós temos também? Nós temos aqui, você está vendo esse tubo que liga as duas soluções? Ele poderia não ser um tubo, podia ser uma bacia só aqui, um recipiente só, e ter uma parede porosa aqui no meio. Também faria o mesmo efeito, tá? Agora, o mais comum é a gente ter esse tubinho aqui, cheio de sal, né? Aqui na ponta com algodão na ponta dele, e ele cheio de sal hidratado, cheio de sal e água, né? Para quê? Para transportar os íons, para transportar as cargas, né? Então, por exemplo,
como tem muita carga negativa do elétron saindo dessa solução e indo para essa, a tendência é compensar essa vinda de carga negativa com volta de carga negativa para essa solução. E a carga negativa, nesse momento, é transportada pelo sulfato. Ele sai dessa solução, sobe pela ponte salina e desce nessa solução, que vai ficando cada vez mais concentrada, porque junta zinco 2+, mais SO4. Ao mesmo tempo, o próprio zinco 2+, também começa a viajar por essa ponte salina de forma mais residual, a maior quantidade é o sulfato que transporta, tá certo? Mas o zinco 2+, em menor quantidade, ele sai também dessa solução aqui, tá? De zinco 2+, e vai lá para o recipiente que contém a solução de cobre 2+, tá bom? Isso daqui no meio se chama ponte salina. Tranquilo até aí? Pegou a manha? Nossa, é bastante coisa, né, professor? É sim, né? Então vamos retomar? O zinco 0 vira zinco 2+, joga 2 elétrons fora e vai diminuindo a sua massa. Esse elétron atravessa de eletrodo para eletrodo aqui, chega até a solução e é capturado pelo cobre 2+. O cobre 2+ gruda na plaquinha, aumentando essa placa aqui. Como tem muita carga elétrica que vem para esse lado, o sulfato tende a deslocar pela ponte salina e chegar na outra solução que vai ficando cada vez mais concentrada. Ao mesmo tempo, pelo excesso de zinco 2+, que vai aumentando a concentração dessa solução, esse zinco vai se deslocando residualmente até essa outra solução de cobre 2+, que vai ficando cada vez menos concentrada pela saída de SO4 e pela saída do cobre 2+, que gruda na plaquinha. Beleza? Nossa, professor, quanta coisa, né? Mas com jeito, com tranquilidade, você vai pegar a manha, você vai entender. Sempre cai alguma coisa no Enem, a gente vai ver isso daqui a pouco. Esse cobre, então, onde o elétron chega é o cátodo, e o zinco, de onde o elétron sai, é o ânodo, né? E a corrente sai do polo positivo, vai para o polo negativo. Certo? Tranquilo? Muito bom. Pessoal, o que mais que a gente poderia falar? Então, agora, para a gente resumir, vamos fazer as perguntas tudo que eu falei para a gente identificar? Olha aí, tudo isso que está aqui, nós vamos responder aqui agora. Primeira pergunta. Quem oxida? Você sabe dizer? Pensa aí. O zinco oxida. O zinco do elétron, então ele oxida. Quem oxida, Robson? O zinco. Quem reduz? O cobre pega elétron. Então quem reduz é a semi-reação, eu não falei. Qual é a semi-reação do zinco? O zinco vira zinco 2+ e joga 2 elétrons fora. E quem reduz? Aquele cobre 2+ que estava na solução, ele reduz. Qual é a semi-reação? O cobre 2+ pega 2 elétrons e vira cobre 0. Quem é o agente oxidante, Robson? Lembre-se, quem oxida faz o outro reduzir. Então, o agente oxidante é quem reduz. O agente oxidante é quem reduz. E o agente redutor é quem oxida. Quem é o agente oxidante? É aquele que reduz. Quem é o agente oxidante? Vou deixar por último esse. Olha lá. Fica pensando aí, para não confundir, te deixa para o final. Então, vamos só. Qual o eletrodo que aumenta? O que está reduzindo, que vai grudar na placa. Olha lá, o cobre está virando cobre metálico e grudando na placa. Então, o eletrodo que aumenta é o de cobre. Qual que é o eletrodo que diminui? Qual o eletrodo que diminui? É o de zinco. Qual a solução fica mais diluída? É a de cobre. O cobre sai da solução. Cobre sai da solução, gruda na placa, diluída é a solução de cobre. Quem é o eletrodo que diminui? É o de zinco, lembra? Ele joga elétron fora e cai na solução. Então, a solução fica mais concentrada, a solução de zinco 2+. Qual a reação global da pilha? Como é que é a reação global da pilha? O zinco, olha lá em cima, o zinco reage com o cobre 2+, e vira zinco 2+, mais cobre que fica metálico. Qual a representação dessa pilha? Você representa assim, o zinco oxida zinco 2+. Você põe zinco, barrinha, zinco 2+. Barra, o cobre reduz a cobre 0. Ou cobre metálico. Ou só cobre. Beleza? Isso é a representação. A gente usa essa barrinha, ou pode ser vírgula aqui e uma barrinha só no meio. Também pode. Ok? Quem é o anodo?
O anodo é o zinco, de onde o elétron sai. Quem é o cátodo? É onde o elétron chega, o cobre. Agora eu quero saber antes de saber quem é o agente oxidante, que é o agente redutor, qual é a DDP da pilha? Como é que calcula DDP, Robson? Agora eu vou mostrar. DDP é a diferença do potencial padrão, ou só de redução, ou só de oxidação, tá bom? Você pega a diferença de potencial, ou só de redução, ou só de oxidação. Você não pode misturar os dois. Então, quem tem o maior potencial, menos quem tem o menor. Então, se você pegar aqui o potencial padrão, você vê que o cobre tem mais 0,34 volts. Se você pegar menos, o potencial do zinco é menos 0,76 volts. Então, mais 0,34 menos 0,76, menos vezes menos fica mais. 0,34 mais 0,76 vai dar 1,10 volts. Essa pilha é uma pilha de 1,10 volts. Aí volta a perguntar, quem é o agente oxidante? Então, quem reduz é o agente oxidante. Quem é? É o cobre 2+. Quem oxida é o agente redutor, que é o zinco. Beleza? Você entendeu? Então, essa é uma pilha de 1,10 volts. Como é que eu sei? Potencial maior menos o potencial menor, que é negativo. Aí fica menos vezes menos, fica mais. Deu 1,10 volts. A diferença de potencial da pilha de Daniel, que pode fazer para qualquer pilha, tá, pessoal? Pode ser qualquer pilha, desde que você tenha aquela listinha lá, aquela fila do potencial padrão de redução ou de oxidação. Ok? Robson, se fosse potencial de redução, mesma coisa. Maior menos o menor, tá bom? Não tem erro. Pegou a manha? Entendeu até aí? Show de bola! Vamos fazer um exercício para ver se a gente entendeu? Olha só. Pessoas que apresentam dentes com restaurações metálicas podem sentir um pequeno choque ao colocarem na boca pedaços de metal, como, por exemplo, o papel alumínio de um chocolate. O alumínio, com o meio ácido da boca, provoca a transferência de elétrons para o metal da restauração, causando esse choque. Então, como é que é? O alumínio transfere elétrons para a obturação, para o metal da obturação, ok? Com base no fenômeno descrito, pode-se afirmar que o pessoal tem aquela coisa, tem sempre um que faz brincadeira. Mas minha restauração ela é de resina, então de resina não funciona, tá? Tem que ser uma restauração metálica, normalmente à base de chumbo. Com base no fenômeno descrito, pode-se afirmar que o alumínio, o alumínio, ele vai fazer a transferência de elétrons para um outro metal. Então, o alumínio, o que acontece com ele? Se ele perde elétron para outro metal? O alumínio sofre redução? Não. Ele sofre o quê? Ele sofre oxidação. Ele provoca a oxidação? Não. Ele provoca a redução. Então, o alumínio, ele oxida, perde elétrons. Se ele oxida, perde elétrons, ele é o agente redutor, porque ele sofre oxidação. Opa, não é a letra D também, porque você fala que sofre redução. Ele também não é o agente oxidante. E a letra E? Ele sofre oxidação, funcionando como ânodo. Opa, quem perde elétron é o ânodo. Resposta correta, letra E. Entendeu? Entendeu a análise que a gente fez? Tranquilão, sabendo que o alumínio do elétron ele oxida, né? E o elétron sai da região negativa, ou seja, do ânodo. Ok? Ânodo vem de ânion, que é negativo. Combinado? Entendeu com clareza? Muito bem. Vamos ver se você vai conseguir fazer o próximo. Esse já é da FUVEST, é o vestibular para a gente entrar na USP. Vamos ver? Olha lá. Considere os potenciais padrões de redução. Aqui desse lado está a semi-reação, o sério 4+, ganha 1 elétron, vira sério 3+. O potencial dele é mais 1,61 volt, essa potencial de redução. O estanho ganha 2 elétrons, vira estanho 2+. O potencial disso é 0,15 volts. Ele quer saber qual das reações deve ocorrer espontaneamente. Primeira coisa que você deve ficar atento é que o número de elétrons que um vai doar é o número de elétrons que o outro vai ter que receber. Então, é legal você multiplicar a primeira reação por 2, para que a gente tenha o mesmo número de elétrons. Ô Robson, vamos lá que você faz aquela pergunta. Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, faço o seu papel aqui. O aluno pergunta, ô Robson, e se tivesse 3 elétrons em um e 2 elétrons no outro? Você fazia o produto cruzado, tá? Multiplicava o que era 3 elétrons por 2, o que tinha 2 elétrons você multiplicaria por 3, porque daria 6 elétrons nas duas equações. Ok? Ficou ligeiro? Então, como é que vai ficar a reação?
Primeiro, quem tem maior potencial de redução é o sério. Então, o sério tem que aparecer 4+ aqui, 2 sério, 4+, e do outro lado ele vai ter que virar 2 sério, 3+. Então, já estou achando que é a letra B, parece. Vamos ver. Depois, o estanho vai ficar um só, né? O estanho só que tem que ser invertido, né? Porque a reação do estanho é de oxidação e não de redução. Quem vai reduzir é o sério. Então, o estanho tem que aparecer o 2+ desse lado e o 4+ tem que aparecer do outro. Opa, já identifiquei. A resposta correta é a letra... Olha lá. Inverti a segunda reação, certo ou não? Multipliquei por 2 a primeira, inverti a segunda e quando eu somei, fiquei com essa reação aí, ó, né? Olha lá, 2 sério, 4+, mais estanho 2+, que fica 2 sério, 3+, mais estanho 4+. E essa resposta é a letra B. Muito bom. B de bom. Olha que legal. Acertou? Entendeu? Muito bom. Vamos fazer mais um? Nós vamos falar agora de eletrólise, senão não vai dar tempo de ver tudo, né? A eletrólise nós vamos dividir em 3 partes. A primeira parte eu vou falar da eletrólise de um elemento sem estar na presença de água. Eu chamo de eletrólise ígnea, né? Então, se eu tiver que fazer eletrólise de um sal de cozinha, NaCl, ele vai ter que estar no estado líquido, altíssima temperatura. Depois eu vou falar da eletrólise só da água, a água sozinha sofrendo eletrólise. E por último eu vou falar da eletrólise em meio aquoso, ou seja, desse mesmo sal de cozinha, o NaCl ou de qualquer outra substância junto com a água. Como é que a gente estuda a eletrólise quando a gente tem uma substância na água? Ok? Vamos lá? Primeira, eletrólise ígnea. Então, para você entender, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar na água NaCl, sal de cozinha. Desculpa, na água não. Aqui é o NaCl líquido. Né? Essa é a eletrólise ígnea. Então, não tem água na ígnea. Então, quando eu coloco o NaCl no estado líquido, ele libera o íon Na+, e o ânion Cl-. Íon sódio, cátion sódio, e ânion cloreto. Muito bem. O que é que vai acontecer? Aqui em cima, tá vendo isso aqui? Isso aqui é um gerador, é uma bateria, é uma tomada, é uma pilha. Essa pilha gera corrente elétrica neste sentido, tá? E o fluxo de elétrons no sentido oposto. Ela vai obrigar esse elemento que está aqui, ó, esse ânion que está aqui, a dar elétron para ela. E vai obrigar esse cara que está desse lado de cá, o sódio no caso, a receber elétron dela. Tranquilo? Se aqui eu tenho, presta atenção numa coisa, aqui em cima é um equipamento físico, da física, é um gerador. Quando eu vou analisar quem é o anodo e quem é o catodo, aqui por acaso está em inglês por conta da figura que eu estou usando, o anodo é onde está o ânion, o catodo é onde está o cátion. É o sistema químico, não físico, que fala quem é o ânodo e o cátodo, ok? Então, o ânodo é o Cl- aqui. O Cl- aqui joga elétron fora, ó. Cl-, 2Cl-, joga elétron fora e vira Cl2 gasoso, deste lado. Por quê? Porque esse gerador, essa pilha, essa bateria, ela puxa elétron do cloro. Do outro lado, a bateria empurra elétron em quem? No sódio. Então, 2 sódios líquidos mais 2 elétrons viram 2 sódios metálicos. Se você juntar essas duas semi-reações, a de oxidação e a de redução, você vai observar que 2 NaCl, quando você passa corrente elétrica por ele, esse símbolo quer dizer passa corrente elétrica, vai formar 2 sódios metálicos, né, mais gás cloro, tá? Então, desse lado aqui vão aparecer bolinhas, eu até esqueci de desenhar as bolinhas, mas vão aparecer bolinhas aqui, e do outro lado vai grudar sódio nessa placa aqui, tá bom? De um material Z qualquer, tá bom? Normalmente esse material é inerte, a gente usa normalmente platina nesse material, tá bom? Ok? Entendeu como é que funciona a eletrólise ígnea? Sacou? Lembrando, pilha, você gera uma reação que gera corrente elétrica. A eletrólise, eu passo corrente elétrica para que aconteça uma reação. É o inverso, tá? Continuando agora, vou falar da eletrólise da água. Tem um desenhinho aí que representa a eletrólise da água, ok? Observe o seguinte, nós temos 2 eletrodos, temos água ali e temos um lado que vai produzir hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio é produzido em maior volume que o oxigênio, você percebeu? Lá embaixo tem uma bateria, que eu não representei da forma anterior, né?
que é um gerador, que você já deve ter visto em física, isso aqui é um gerador. Um risco maior com um risco menor ligado a outro fio, isso dá um gerador. Esse é o lado positivo do gerador, esse é o negativo. Aqui eu só representei como uma bateria, tá bom? E o que tem nessa bateria? Bom, primeiro você tem que lembrar o seguinte, a água, quando você coloca a água sozinha, ela autoioniza, ou seja, ela forma H+, mais OH-, tá certo? Então aqui dentro nessa eletrólise eu tenho H+ e OH-. Esse aqui é o polo positivo. No polo positivo, o que vai acontecer? O H+ vai aparecer ali perto e o H- vai aparecer no outro polo, certo ou não? Que vai ser o negativo. Então eu tenho o cátodo desse lado e tenho o ânodo nesse lado aqui. Daí o que vai acontecer? A corrente elétrica está indo para lá. Bom, beleza. O fluxo de elétrons está vindo para cá. A bateria está empurrando o elétron aqui e tirando daqui. O que vai acontecer com aquele H+ quando ele capturar elétron? Olha lá. No cátodo, 2 H+ vão capturar 2 elétrons e vão formar H2 gasoso. Está aqui formando H2. O que vai acontecer aqui no ânodo? Vamos ver? No ânodo, 2OH- vai virar H2O mais meio de O2 mais 2 elétrons. O que é a reação global? Ó, 2H+, 2OH- dá 2 águas, mas aqui tem uma. Então, se eu subtrair 2 que eu tenho desse lado, menos uma que está aqui, fica uma água só. Uma água só, quando eu passo a corrente elétrica, ela vira H2 mais meio de O2. Olha só, 2 hidrogênios aqui, 2 aqui. Um oxigênio, meio vezes 2, dá um oxigênio do lado de cá também. Então, o que aconteceu? Formou H2 e O2. Por que o O2 tem menos volume? Porque ele tem menor quantidade, metade de O2. 1 para 2. Desculpa, 1 para meio. 1 H2 para meio de O2. Então, o volume de H2 é sempre o dobro do de O2. Manjou? Essa é a eletrólise só da água, beleza? Agora, o que é mais importante? A eletrólise em meio aquoso. Antes a gente tinha de um lado, agora eu vou usar o mesmo sal, sal cloreto de sódio, sal de cozinha. Vou colocar o cloreto de sódio na água. Só que agora eu tenho o cátion sódio e o cátion hidrogênio no cátodo. E no ânodo eu tenho o ânion hidroxila e o ânion cloro na água. E todo o resto igual, ó, que é um gerador, sentido da corrente, fluxo de elétrons, tudo acontecendo aí como uma eletrólise normal. Quem são os cátions disponíveis? H+ e sódio. Quem são os ânions disponíveis? A hidroxila e o Cl-. Aí eu pergunto, qual deles vai descarregar? Qual deles vai ficar neutro? Vai ser tudo junto? Não. Observe como é que vai acontecer. Só o cátion. Existe uma fila, e essa fila vai ser dada no vestibular para você, que tem a ordem de descarga, tá? Quanto mais para baixo, tá certo? Maior a tendência de descarregar, de ganhar elétrons. Então, por exemplo, metal alcalino, ele é o último a descarregar. O metal alcalino nervoso, depois. O alumínio, depois. O hidrogênio tem preferência sobre eles. E os outros metais, todos preferência sobre esses aqui. Então, eu tenho hidrogênio e sódio. Quem tem preferência de descarga? O hidrogênio. Então, entre hidrogênio e sódio, quem é que vai reduzir? O hidrogênio. Ok? Então, tem hidrogênio e sódio. Quem vai receber os elétrons é só o hidrogênio. Muito bem. Então, vai acontecer a seguinte reação no cátodo. O sódio vai ficar na dele lá, não vai acontecer nada com ele. Mas os 2 H+ vão pegar 2 elétrons e virar H2. Perfeito? Muito bem. E o ânion? O que vai acontecer com o ânion? No ânion, você vai ter a hidroxila e o cloro. Agora, olha a ordem de descarga. Primeiro o flúor, depois os ânions oxigenados. O último que vai perder elétron é o flúor, né? Depois os ânions oxigenados, depois a hidroxila, depois os ânions não oxigenados. Esse cloreto aqui, ele é um ânion não oxigenado, não tem oxigênio. Então, quem é que tem preferência de descarga? O ânion não oxigenado, não a hidroxila. Então, quem que vai descarregar? O ânion não oxigenado. Ou seja, o cloro, no ânodo, é o cloro que vai jogar fora o elétron, não a hidroxila. A hidroxila vai ficar lá sem nada acontecer com ela.
Então, 2 cloros viram Cl2 mais 2 elétrons. Tá? Lembrando que quando o íon OH- da água tiver prioridade de descarga, sua semi-reação vai ser 2OH- que vira H2O mais meio de O2 mais 2 elétrons. Essa reação você tem que lembrar sempre dela, caso seja a hidroxila que vai descarregar, ok? Muito bem, vamos juntar tudo agora? Juntamos o cátion aqui, ó, o cátion aqui, com o ânion que a gente acabou de ver. Então, no cátion, eu tenho 2H+, mais 2 elétrons, que vira H2. No ânion, eu tenho 2 Cl-, que vira Cl2 mais 2 elétrons. Só que não é só esse cátion e esse ânion. Eu tenho aqui também o sódio e aqui a hidroxila. Então, o que vai acontecer? 2H2O mais 2NaCl vai formar H2, daqui forma H2, de lá forma Cl2. Ô Robson, o que sobrou aqui? O Na, está aqui. 2Na, sobrou, está aqui. E o que sobrou no ânion? No cátion sobrou o sódio. E o que sobrou no ânion? A hidroxila. Como eu tenho duas águas, são 2 hidrogênios, 2 hidroxilas, está aqui as 2 hidroxilas. Então, essa reação formou H2, Cl2, e teve os caras que não reagiram, sobraram. Eles se juntam e formam hidróxido de sódio. Essa reação ela é muito importante porque é ela que produz aquele hidróxido de sódio que você compra no supermercado, que serve para desentupir ralo, desentupir pia, tá certo? Que tem vários nomes, várias marcas, mas na verdade é o hidróxido de sódio. E o hidróxido de sódio também é muito utilizado na produção de sabões, na produção de detergentes, etc. Então, ele é muito importante. A produção dele é feita através da eletrólise de sal de cozinha em meio aquoso, tá? É uma coisa que quase que dá para fazer em casa, né? Se você tiver um pouquinho mais de cuidado, souber um pouquinho mais de química, dá para produzir soda cáustica ou hidróxido de sódio, né? Que é o nome real do popular soda cáustica, dá quase para produzir em casa, ok? Entendeu até aí como é que é a eletrólise em meio aquoso? Então tem que ver qual dos cátions descarrega, qual dos ânions descarrega, ok? Aí viu a preferência de descarga, reage àqueles que vão reduzir e oxidar, e os que sobrarem, eles ficam juntos, eles formam uma nova substância se combinando, tá bom? Beleza até aí? Muito bem. Agora tem que tomar cuidado que nós vamos entrar numa parte um pouco mais de cálculo, né? Mas antes vamos fazer um exercício para ver se a gente está craque em eletrólise. Uma solução aquosa de CuCl2, ou cloreto de cobre, tá certo? É submetida a uma eletrólise utilizando eletrodos de platina. A afirmação correta é... Como é que é? Uma solução aquosa de CuCl2. Então tem o cobre, se a solução aquosa tem o cobre, tem hidrogênio mais. E se é solução aquosa, eu tenho cloreto, que vem do cloro aqui, ó, vem o cloreto, Cl-, e OH-, que é a hidroxila competindo. Quem é que vai descarregar? Vamos voltar um pouquinho? Vou voltar um pouquinho para você, ó. Lá na tabela primeiro de cátions. Opa, quem que era lá? O cobre. O cobre é outro metal. Certo? Quem é que tem preferência de descarga? O hidrogênio ou o cobre? Lá naquela, comparando com a nossa situação. Aí, não é o hidrogênio, é o outro metal, é o cobre. Então, se a gente chegar aqui, ó, quem é que vai descarregar? É o cobre, né? Então, o cobre que vai sofrer o quê? Redução, tá? Se o elétron chega no cobre, ele não é o cátodo, é o ânodo. No ânodo, que é onde chega o elétron, né? Ocorre a oxidação. No cátodo ocorre a formação de cloro. Vamos ver? Parte do ânodo da platina dissolve-se. Não, isso não existe. Os produtos dessa eletrólise seriam diferentes se a eletrólise fosse ígnea. Vamos ver? O que você acha? Vamos lá. Se eu pegar o cobre e o hidrogênio, quem descarrega? O cobre. O cobre vai ficar cobre metálico. Não é? Ele vai reduzir. Né? Onde que ele vai reduzir? No cátodo. Então, o cobre é o cátion. Ele vai receber elétron, ele vai reduzir. Se ele é o cátion, do lado dele está o cátodo. No cátodo ocorre a redução de quem? Do cobre 2+. Nem precisa estudar o cloro agora, porque você já percebeu que entre cobre e hidrogênio, quem recebe elétron é o cobre. Como nós estamos estudando os cátions estão de que lado? No cátodo. Então, no cátodo, quem que vai reduzir? Cobre 2+. Beleza? Ele vai receber elétron, ficar cobre 0. O hidrogênio não.
Beleza? Acabou, já entendemos, já resolvemos o problema da VUNESP, né? Que faz vários concursos, que faz a prova da Unesp, tá certo? Olha só, exercício tranquilo. O resto, se você vai mais para o final, você vai observar que tem respostas um tanto quanto absurdas, né? Parte do ano de platina. Platina nem faz parte do processo. Ela é inerte. Normalmente você usa platina porque ela não reage, tá? E o produto dessa eletrólise seria diferente se a eletrólise fosse ígnea. Não sei, não seria não, tá bom? Porque quem vai descarregar é o cobre e o cloro. Nesse caso, você vê que quem tem preferência de descarga são o cobre, 2+, e o Cl-, sem utilizar o hidrogênio hidroxila, a água fica lá sem reagir, ok? Muito bom. Vamos para o próximo? Agora o próximo é o cálculo, né? Vamos prestar atenção? Primeira coisa que você precisa entender para os cálculos é a constante de Faraday. O que é a constante de Faraday? Bom, se você tiver 1 mol de elétron, isto significa que você tem 6,023 vezes 10 a 23 elétrons. Porque 1 mol é uma unidade coletiva, como dúzia é 12, como dezena é 10, o mol corresponde a 6 vezes 10 a 23. Se é um mol de elétrons, 6 vezes 10 a 23 elétrons. Se eu multiplicar esse número de elétrons pela carga de cada elétron, ou seja, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, você vai ver que a carga de 1 mol de elétrons vai ser igual a 96.500 coulombs. Então, toda vez que eu tiver 1 mol de elétrons envolvido, eu tenho 96.500 coulombs envolvidos. Só que, às vezes, além de ter que saber isso, a gente precisa lembrar um pouquinho de física. Por quê? Às vezes, o que o exercício me dá é uma corrente passando por um determinado tempo. Corrente vezes o intervalo de tempo me dá a carga que está passando, ok? Tranquilo? Então, às vezes, ele te dá a corrente e o intervalo de tempo para você achar a carga lá. E aí, como é que você resolve o problema? Né? Vamos fazer esse exercício para você entender. Já deixei até a resolução aí para você ver a regra de 3, tá? O alumínio é obtido pela eletrólise do óxido de alumínio, Al2O3, fundido de acordo com a reação catódica, Al, 3+, mais 3 elétrons, que vira Al metálico. Ou seja, alumínio 3+, cátion alumínio, mais 3 elétrons, que vira metal alumínio. A quantidade de elétrons em mols necessária para a obtenção de 675 gramas de alumínio é. E aí ele dá a massa molar do alumínio, que é 27 gramas. Tá? Então, se você tiver 1 mol de alumínio 3+, né, você terá 27 gramas de alumínio. Se você tiver 27 gramas de alumínio, para ficar neutro, você precisa de 3 mols de elétrons. Por quê? O Al3+ precisa de 3 elétrons para virar Al metálico. Então, 27 gramas de alumínio vão precisar de 3 mols de elétrons. 27 gramas de alumínio, 3 mols de elétrons para ficar metálico. Se eu quiser fazer 675 gramas de alumínio, eu vou precisar de X mols de elétrons. Aí eu faço uma regrinha de 3 aqui. 27 vezes X vai ser igual a 675 vezes 3. 27 vezes X vai ser igual a 2025. Se eu passar o 27 dividindo, 2025 dividido por 27 me dá um número de mols de elétrons. Quanto vai ser? 75. Vai ser o número de mols de elétrons que eu tenho que colocar aí nessa reação para que ele produza 675 gramas de alumínio. Entendeu como é que faz o cálculo? Sacou? Pegou o jeitão? Muito bem. Vamos ver um pouquinho agora o que caiu no Enem. Para descontrair um pouquinho, eu vou imitar alguém aqui e você vai tentando entender aí, ver se adivinha quem é, prestando atenção no enunciado, tá? Os tanques de armazenamento de gasolina podem, com o tempo, sofrer processos oxidativos, resultando na contaminação do combustível e do solo à sua volta. Uma forma de evitar tais problemas econômicos e ambientais é utilizar preferencialmente metais de sacrifício, protegendo os tanques de armazenamento. Tá? Suponha que seja necessário usar um metal de sacrifício em um tanque de aço liga de ferro-carbono.
Considere as semi-reações de redução e seus respectivos potenciais padrão dos metais citados, o que garantirá a proteção ao tanque de aço. Então, vou ler de novo, que acho que você se confundiu tudo. Os tanques de armazenamento. Então, você tem um tanque de gasolina, vamos interpretar? Esse tanque de gasolina, ele tende a oxidar. E aí eu vou colocar um conceito aqui para você que é importante, chama metal de sacrifício. O que é um metal de sacrifício? Lá na Estátua da Liberdade, né, ela é feita toda de cobre, então se ela não tiver um metal com potencial de oxidação maior que o do cobre, ela oxida toda. Então o que acontece? O tanque de combustível, que está lá enterrado no posto de gasolina, se não tiver um metal que oxide no lugar dele, então tem que ser um metal que oxida e o ferro não. Então tá aqui, ó, o ferro é menos 0,44, potencial de redução dele. Eu preciso pegar um elemento que tenha um potencial de redução menor, que daí oxide no lugar dele. Quem é que pode ser? Ó, menor do que o potencial de oxidação do ferro tem o zinco. Então, se eu colocar um pedaço de zinco grudado nesse ferro, o ferro vai oxidar? Não, o ferro vai reduzir. E o zinco? O zinco, aquela placa que eu grudei, ela vai oxidar. Entendeu? Por quê? Porque ele vira metal de sacrifício. Tá joia? Lá na Estátua da Liberdade, o pessoal usa magnésio. Tá joia? O magnésio é que fica lá grudado. Com o tempo você tem que trocar, porque aquela placa vai corroendo, aí você vai lá, troca com uma placa nova, e a parte de fora da Estátua da Liberdade vai continuar do mesmo jeito, sem oxidar. Por quê? Porque o magnésio vai doar elétrons para a placa. Nesse caso, quem doa elétrons é quem? É o zinco. Ele tem menor potencial de redução do que o ferro. E como o tanque é feito de ferro e carbono, né, ele vai doar elétrons para o ferro não oxida. Quem oxida no sacrifício, no lugar desse ferro, é o zinco, né, fazendo com que o zinco, de tempos em tempos, tenha que ser trocado, essa barrinha de zinco que vai lá. Ok? Quem vai ser, então? Opa, vai ser, eu não notei aqui, mas vai ser o zinco que vai ser o metal de sacrifício. Você acertou aí? Ó, caiu no Enem, tranquilão, né? Olha esse outro aqui. Um cidadão que se mudou de Brasília para Recife, após algum tempo, percebeu que partes de seu carro estavam enferrujando muito rapidamente. Perguntou para o seu filho, estudante do ensino médio, a explicação para o fenômeno. O filho pesquisou na internet e descobriu que, por causa da maresia, gotículas de água do mar atingem os objetos de aço, liga de ferro e carbono, e intensificam sua corrosão. Com base nessa informação, o estudante explicou corretamente ao pai o efeito do cloreto de sódio na corrosão. A explicação correta de a maresia acelerar a corrosão do aço é porque a maresia reduz o ferro? Não, o ferro oxida, enferrujar é oxidar. Oxida o carbono não, ele vai oxidar metal, o carbono não. Dissolve a pintura do carro? Não. Torna a água mais condutora, é exatamente isso que acontece. Diminui a dissolução do oxigênio na água, tem nada a ver. Quando você coloca sal na água, a água passa a ser condutora de corrente elétrica. Ela pode conduzir os elétrons, fazer troca de elétrons. O que faz que, em contato, então, do ferro, da pintura, da região metálica do carro, com o oxigênio do ar, faça trocas maiores de elétrons, oxidando, então, esse ferro. Então, a resposta seria a letra D. Essa aí, a letra D, caiu agora em 2021. Tá vendo? Vamos lá para o próximo? Mais um do Enem 2021. Você viu quantos exercícios eu tenho de Enem 2021 da parte de eletroquímica? Ó, os objetos de prata tendem a escurecer com o tempo, em contato com compostos de enxofre, por causa da formação de uma película superficial de sulfeto de prata, AG2S, na verdade, que é escuro. Um método muito simples para restaurar a superfície original desses objetos é mergulhá-los em uma solução diluída, aquecida de hidróxido de sódio, NaOH, contida em uma panela comum de alumínio. A equação química que ilustra esse processo observe aí a equação química, 2Ag2S, 2 sulfetos de prata, mais 2 alumínios metálicos, mais 8 hidróxidos de sódio, vira 6 pratas, mais 3 sulfetos de sódio, mais 2 aluminatos de sódio, mais 4 águas. Tudo bem. O
que a gente precisa entender é o seguinte. Aqui eu tenho a prata como sendo um cátion. Do outro lado, eu tenho a prata neutra. O que aconteceu com a prata? Se ela era cátion e ficou neutra, ela recebeu elétron. Então, a prata reduziu. Tá? Então, eu quero saber, a minha pergunta é, a restauração do objeto de prata ocorre por causa da prata que reduz o enxofre? Não. A prata vai reduzir, o enxofre vai oxidar. Ou talvez, né? Porque eu também não sei se é o enxofre que vai oxidar. Mas a prata eu sei que vai reduzir. Então, não é o enxofre que reduz. Muito bem. Mas, ao mesmo tempo, se observa desse lado de cá que o alumínio está neutro, está metálico. E do lado oposto, lá no produto, eu tenho o alumínio como cátion. Aqui ele já aparece como um íon positivo, cátion. Então, o alumínio oxidou. Ó. Observe que o alumínio oxida e a prata reduz. Ele fala, a prata reduz o enxofre. Não. Íon sulfeto que sofre oxidação. Também não é. O hidróxido, que atua como agente oxidante. O hidróxido, não necessariamente. O alumínio, que atua como agente redutor. Redutor? Então vamos lá. Ele era neutro, virou cátion. Então ele oxidou. Quem oxida é o agente? Isso é o agente redutor. A resposta correta é a letra D. A resposta correta é a letra D, o alumínio, que atua como agente redutor, já que ele oxida, tá? Tá joia? A letra E, variação do pH, tem nada a ver, não vai nem passar perto do que a gente estudou. Beleza? Viu que caiu no Enem? Muito bem. Então, você viu que são questões importantes. A eletroquímica ela aparece sempre. É uma dica muito boa você estudar bem essa eletroquímica para acertar esse tipo de questão no Enem, tá bom? E para encerrar, eu vou deixar uma frase, eu gosto sempre de deixar uma frase de um cientista, normalmente brasileiro, nesse caso, eu vou usar uma senhora, uma mulher, né, que para mim ela foi uma das precursoras do empoderamento feminino, né? E ela se impôs diante de homens numa sociedade muito mais machista do que a de hoje, né? E ela diz que vocês não podem esperar construir um mundo sem melhorar as pessoas. Mas olha a sabedoria dela. Cada um de nós deve trabalhar na sua própria melhora. Então a gente precisa melhorar o mundo, sim, mas a gente precisa aprimorar cada um de nós mesmos, que é o maior universo ao qual a gente tem acesso para a mudança. Boa sorte para você, boas provas e até a próxima.